Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje nós vamos dar sequência a mais um grupo pertencente aí no reino animal. Então na aula passada nós comentamos sobre os poríferos e hoje nós vamos comentar aí exclusivamente sobre o Filoquinidária, ok? Então vamos lá, quem são os crinidários ou os quinidários, né? Vou ler a língua para falar. Então são as hidras, as medusas ou águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar. Esses são os principais representantes aí dos quinidários. Vamos lá, pessoal. Estes caras, eles foram os primeiros a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, fato que gerou o nome de selenterado, destacando a importância evolutiva aí deste grupo, ok? Vamos lá. Essa galera tem simetria? Tem. Eles têm simetria do tipo radial. E eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros. Embora, isso é muito importante, não cheguem a formar órgãos. Joia? Vamos lá, pessoal. Dentro deste filo, nós temos basicamente dois tipos de indivíduos quando comparados morfologicamente. Nós temos, então, as medusas, que são natantes, e os pólipos, que são sésseis. Então, para entender melhor, as medusas são aquelas que os seus tentáculos ficam para baixo. E os pólipos, que são sésseis, paradinhos, são aqueles que os tentáculos ficam para cima. Ok? Vamos lá, pessoal. Importante neste grupo, muita gente já deve ter se envolvido em um acidente com queimaduras. E esses caras que causam queimaduras são representantes aqui deste grupo, ou seja, as águas-vivas e tal. Vamos lá, pessoal. Então, nesses caras, nós temos, então, uma célula especial. Essa célula especial recebe o nome de quinidócito, certo? E ela está presente onde? Ela aparece estar aí ao longo da superfície do corpo deste indivíduo, beleza? Então, veja só, ela tem uma quantidade maior lá nos seus tentáculos. E quando lançado, ela lança o nematocisto e essa estrutura penetrante que possui um longo filamento, e esse longo filamento vai apresentar um líquido urticante. E é isso aí que vai provocar sérias queimaduras no homem, certo? Mas qual a importância dessas células para os quinidários? Ora, ela participa diretamente da defesa desses indivíduos, ou seja, contra predadores, e também vai auxiliar na captura de presas. Portanto, aí é muito importante essas células para estes grupos, ok? Beleza, então? Então vamos lá adiante, então. Veja só, pessoal. Esses caras, então, pessoal, tanto o pólipo como a medusa, eles apresentam uma boca, e essa boca, ela se abre na cavidade gastrovascular, mas não possui um ânus, ou seja, ele só tem boca. O alimento, ele entra pela boca, certo? É ingerido pela boca, ele vai cair na cavidade gastrovascular, vai ser parcialmente digerido e depois ele vai ser distribuído aí para o restante do corpo, ok? Após a fase extracelular, o que vai acontecer? Após a fase extracelular da digestão, esse alimento é absorvido pelas células que revestem a cavidade gastrovascular do indivíduo vão completar aí, no caso, a digestão. Então, essa digestão, ela é, portanto, em parte extracelular e em parte intracelular. O que não é aproveitado é liberado por onde? É liberado pela boca. Na região oral estão quem? Estão os tentáculos que vão participar da captura aí de alimentos. Joia? Vamos lá, pessoal. As camadas de célula que ocorrem nos quinidários são a epiderme, que vai revestir aí o corpo externamente do indivíduo, e a gastroderme, que vai revestir a cavidade gastrovascular. Então, entre a epiderme e a gastroderme existe uma camada gelatinosa que recebe o nome de mesogleia. Então, essa camada é mais abundante nas medusas do que nos pólipos, como nós citamos aqui. E por isso as medusas têm um aspecto mais gelatinoso, o que lhes rendeu a denominação popular de águas-vivas, certo? Vamos lá. A epiderme e a gastroderme, elas são então duas camadas celulares e elas são derivadas de tecidos embrionários denominados geneticamente ou genericamente de folhetos germinativos. Neste caso, a epiderme, ela deriva de um folheto germinativo chamado de ecto, no caso, ectoderme, certo? E aí, pessoal, isso classifica, então, esses animais como sendo animais do tipo diblásticos. Então, apesar de não formarem tecidos verdadeiros, são considerados animais do tipo diblásticos. Por quê? Durante o seu desenvolvimento embrionário, o que acontece?
surgem apenas duas camadas de células, uma externa e uma interna, que corresponde, no caso, às duas células que formam o corpo do adulto. Joinha? Vamos lá, galera, ó, muito importante isso aqui. Esses caras foram os primeiros a apresentarem células nervosas, no caso, neurônios. Então, nesses animais, os neurônios eles dispõem-se de um modo difuso pelo corpo do indivíduo, que é uma condição primitiva entre os animais. Então, eles têm um sistema nervoso? Tem. É muito simples? É muito simples, mas já é parte da evolução, certo? Então, eles apresentam movimentos de contração e extensão do corpo, além de poderem apresentar deslocamento. São, portanto, animais que realizam essas funções, ou seja, os primeiros animais a realizarem estas funções. Vamos lá, como que se dá a reprodução desses caras? Então, lá nos cnidários, a reprodução pode ser primeiro assexuada. Vou comentar primeiro da assexuada. Então, lá na reprodução assexuada, em hidras pardas ou hidras verdes, então ela é em geral feita por brotamento. Então, esses brotos laterais, em várias fases de crescimento, o que vai acontecer? São comumente vistos ligados à hidra mãe. E aí dela vão acontecer o quê? Elas podem se destacar. E aí esse processo de multiplicação, em que não ocorre variabilidade genética, é propício em ambientes estáveis ou em épocas favoráveis do ano, em que as hidras estão bem alimentadas. Então, essa reprodução sexuada pode acontecer nesses animais. Tem reprodução sexuada? Tem. A hidra, por exemplo, ela é hermafrodita, ou seja, alguns testículos e apenas um ovário são formados principalmente em épocas que não são favoráveis à reprodução assexuada. E são formados a partir de quem? A partir de células indiferenciadas existentes no corpo do indivíduo. Então, ó, o único óvulo produzido é retirado do ovário, os espermatozoides são liberados na água e eles vão à procura de quem? Vão à procura do óvulo. Então, vai acontecer uma fecundação no corpo da hidra. Então, o zigoto formado é circundado por uma espessa camada quitinosa, certo? E depois de um tempo do desenvolvimento, o embrião envolto pela casca protetora, o que vai acontecer? Ele vai destacar-se do corpo da hidra e vai permanecer-se dentro de uma casca durante toda a época desfavorável para o desenvolvimento do mesmo. E aí, quando chega a época favorável, o que vai acontecer? Ele vai romper a casca, ele vai sair dessa casca, vai emergir como uma pequena hidra. O que vai acontecer? Ele cresce até atingir a fase adulta. Nessa fase não há larva, portanto o desenvolvimento ele é dado como desenvolvimento direto. Beleza? Vamos lá, pessoal. Classificação dos cnidários. Hidrozoa, quem são os representantes? Hidras e caravelas. Stifozoa, águas vivas. Anthozoa, anêmonas do mar e corais. Beleza? E na classe Cubozoa, nós temos então os cubozoários como a vespa do Pacífico. Joia? Outras características deste grupo, pessoal. Então, ó, bem diferente das anêmonas, que geralmente são solitárias, nós temos os corais. E os corais, eles são colônias na imensa maioria das espécies. Então, são pólipos que são bem pequenininhos, bem menores que as anêmonas. Então, eles reproduzem-se de forma assexuada por brotamento. E o que esses brotos fazem? Os brotos não se separam. E aí eles constituem grandes agrupamentos coloniais. E como cada pólipo constrói ao redor de si um esqueleto, que é geralmente constituído de calcário, todos esses esqueletos acabam se juntando, originando o quê? Uma grande formação calcária que é comum aí à colônia. Joia? Então veja só, pessoal, esses recifes de corais eles são bem suscetíveis à poluição. Esses cnidários são muito importantes aí dentro do meio ambiente. Este conteúdo ele é bem importante, ele é bem cobrado esse conteúdo, então aconselho vocês revisarem todo esse conteúdo novamente, assim como aquele que nós vimos na aula passada, que são os poríferos, e tenham uma boa sorte aí nas avaliações futuras, ok? Aguardo vocês aí na próxima aula, onde falaremos sobre os plateumintos. Então, bora lá!